Seguinte, meus amigos, um dos vídeos mais pedidos, com certeza, é uma versão atualizada do meu processo de ilustração. Porque eu já comentei várias vezes nas lives e em outros vídeos do YouTube também, que aquele meu vídeo clássico sobre o processo de ilustração, ele tá levemente desatualizado. Então eu acho que é legal a gente usar essa ilustração que eu fiz pro Clash Royale, e que é loading screen. Se você abrir o jogo agora, vou fazer isso agora com vocês, ó. Ela é a loading screen atual do jogo. Então, isso é uma honra absurda, que só é possível porque eu estou no estúdio da Mar. Olha lá. Tá vendo a ilustra? Assim que você abre o jogo, tá rolando a minha ilustra lá na abertura do jogo. Muita moral. Isso é possível porque eu estou num estúdio que tem um contato muito massa com a galera da Supercell, e a gente faz artes, muito legais pra Supercell, pra vários jogos deles, né? Então a gente já fez arte pra praticamente todos os jogos. Clash Royale, que é desde onde a gente começou fazendo coisas pra Supercell. Clash of Clans também. A gente já fez coisas pro Heyday, que é um outro jogo muito bacana da Supercell. A gente já fez pro Brawl Stars também, que é um jogo incrível da Supercell. A gente fez uma cinematic pro Brawl Stars. Enfim, mas qual que é o diferencial dessa ilustração para as outras? Eu já participei de diversas ilustras lá. Eu já dirigi bastante coisa. Eu estou trabalhando também como diretor de arte na Mar. E a diferença dessa arte específica é que eu fiz ela inteiramente sozinho. Então, é legal de trazer ela para a live, porque eu consigo falar como que eu produzo ilustrações hoje em dia. Eu consigo passar pelo meu processo e falar exatamente tudo que tá aqui, fui eu que pintei, basicamente, entendeu? Na verdade, tem uma coisa que eu não pintei, mas ela nem tá... Não dá nem pra perceber aqui. Mas tem uma coisinha ou outra que eu não pintei, mas que de qualquer forma eu participei das imagens, mas essa aqui eu fiz sozinho, né? Então, eu já fiz vídeos mostrando o processo de criação de várias cinematics que tem no meu canal do YouTube. Então, se você entrar aí no meu canal do YouTube, você vai ver que tem já. E eu passo durante toda a fase de criação, até a fase de finalização. Eu abro o PSD com vocês. Então, são vídeos excelentes para vocês procurarem aí. Mas essa arte aqui, eu tenho um carinho enorme por ela. Então, eu vou até mostrar as outras versões para vocês, que são as versões de loading screen, né? No caso, aquela ilustração que eu mostrei para vocês, ela é a nossa key art. E eu vou contar um pouquinho da história, mas essa aqui é a loading screen que essa aqui seria a ilustração principal para a qual a gente foi contratado, né? Na Mar Studio. E logo em seguida, ela tem uma variante, é uma versão... Deixa eu ver se eu consigo só pular aqui para outra versão, que é essa versão aqui, que são os personagens modificados, assim, né, pelo poder do Dark Elixir, que foi uma mudança bem grande que veio do Clash, né, e que a gente precisava reproduzir esse empoderamento ali dos personagens e tal. Então ela tem duas versões, tem essa versão aqui que seria a principal, e a outra versão que são eles com poder, assim, sabe? Então vamos passar por todas as etapas de criação. Peço que vocês mandem dúvidas ao longo do nosso papo aí, que eu vou tentar responder. Se eu puder responder, eu não vou mostrar tudo que eu tenho aqui, mas eu posso abrir um PSD ou outro. Na verdade, eu já até deixei tudo meio preparadinho para mostrar para vocês alguns PSDs específicos de partes do processo. Mas se vocês se perderem em algum momento, pode me falar aí no chat que a gente vai trocar uma ideia, ou nos comentários do YouTube, tá bom? Oi, YouTube, tudo bem? Estamos aqui por vocês também, belezinha? Então vamos lá, simbora. Pergunta mais importante: quanto tempo você levou para fazer essa arte? Muti, eu vou te falar que eu não sei, cara. Desculpa, eu acho que foi coisa de um mês, mais ou menos, 1 mês e meio, foi um pouquinho mais de um mês para fazer, porque foram artes em momentos diferentes, né? A gente tem, como eu mostrei, essa arte que seria a principal, aí ela tem a versão evoluída e aquela outra que é a maior zona, né? Que eu mostrei para vocês, que seria essa aqui. Então, eu não sei exatamente porque entre as duas artes eu cheguei até a viajar, eu fiz uma viagem, aí eu não sei contabilizar, eu nunca sei contabilizar, mas tem aí na mente que é mais ou menos 1 mês e meio, tá bom? É bem corrido mesmo, mas como eu já tô acostumado com o processo de criação pra Supercell,
meio que eu já tenho algumas manhas, alguns macetes que me ajudam a fazer mais rápido. Vamos começar do começo. Qual que é o começo? É o briefing. Então, o briefing, para o nosso trabalho que a gente faz na Supercell, ele geralmente é muito aberto, tá? O briefing dessa imagem foi literalmente esse. Foi literalmente esse. Tipo, a gente pensou em fazer uma ilustração de um show de rock. E aí eles fizeram essa montagem e mandaram pra gente. Eu não sei nem se eu podia mostrar isso aqui, porque isso aqui é um NDA muito forte. Mas, cara, essa foi a primeira conversa que a gente teve. Ó, ilustração, loading screen, vai ter 2 estágios e rock. E aí eles mandaram algumas outras referências, né, pra dar suporte nessa ilustração. Mas essencialmente foi esse o briefing aqui, tá? Rock. Beleza? E aí, o briefing, dependendo da empresa, ele vem mais completo, ele vem mais aberto. Eu sou de uma pessoa que gosto de um briefing um pouquinho mais fechado, pra ser sincero com vocês. Eu gosto quando o cliente já sabe meio que exatamente o que ele quer, o que ele gosta, sabe? Pra Supercell, acaba que os briefings são bem abertos. Pra Blizzard, por exemplo, os briefings eles são um pouco mais complexos do que esse, porque eles já têm, por exemplo, a localização exata, eles têm o personagem exato que eles querem que seja ilustrado. Às vezes, o tipo de magia já tem uma cor específica. Então, quando eu fazia a carta para o Hearthstone, já vinha o briefing um pouquinho mais certo do que eles queriam. O que a gente tinha que fazer era pegar aquelas informações, misturar no liquidificador e sugerir composições para mostrar aquela história, né? Para a Supercell já é um pouquinho diferente, né? Eles não têm muitas coisas prontas quando eles entram em contato com a gente, então a gente precisa meio que ir sugerindo. Então vocês vão ver, tem um pouco de freestyle nesse processo, mas eu aprendi a gostar ao longo do tempo, tá? Depois do briefing, a primeira coisa que a gente faz é abrir um arquivo aqui no PeerRef, que é um programinha que a gente colhe referências e você organiza suas referências, e eu faço a coleção de várias referências, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês algumas referências, eu não coloquei todas, porque tem algumas que tem NDA, né? O NDA é um acordo, é um contrato que você faz com o cliente, é um acordo de confidencialidade, digamos assim. Eu não posso mostrar para vocês, basicamente é isso. Então aqui eu tô mostrando algumas outras referências, um pouquinho mais genéricas, que para mim representavam muito um show de rock. Então, o que eu tentava capturar nessa etapa de busca de referências, em cada uma das referências é uma coisa diferente, tá? Então, por exemplo, tem referências aqui que era onde eu queria captar a cor, ou o sentimento que aquela ilustra me passava. Ou eu queria, por exemplo, entender como que a plateia poderia ficar naquela ilustração. Ou como os feixes de luz poderiam estar dentro daquela ilustração. Essa é a etapa crucial para que você desenvolva uma boa thumbnail, que seria a etapa seguinte. Essa etapa as pessoas geralmente passam meio batido, mas, cara, é muito importante, tá? No caso de referência, eu não engesso a etapa para esse momento específico do começo da ilustração apenas. Eu acabo pegando referências para todas as minhas etapas. Então, uma coisa que já é distinta do processo de ilustração que eu postei há muitos anos atrás no YouTube é esse. Referência é para todas as etapas, tá? Então eu vou ter referência para a etapa de thumbnail, eu vou ter referência para a etapa de color, eu vou ter referência para a etapa de linha, eu vou ter referência para todas as etapas e referências específicas para coisas específicas, tá bom? Então, só para mostrar para vocês aqui algumas referências que eu utilizei para criar as minhas thumbnails, para meio que eu entrar no clima, sabe? Isso é muito importante. Tem muita gente que na etapa de referência procura por outras coisas, textos, música. Eu conheço a Lilian mesmo, que trabalhou com a gente na Mar Studio. Ela, na etapa de referência, ela buscava por músicas que fizessem ela entrar meio que no clima daquela ilustração. Então, é super legal você se entender como artista e buscar referências que conversem com você. Essa etapa de referências meio que já estabelecida, mas como eu disse, ela é uma forma orgânica, né? Ao longo de todo o processo eu vou alimentando esse arquivo. Esse arquivo era gigantesco, é isso aqui, ó, tá? É que eu resumi aqui para vocês. Mas a gente precisa criar algumas thumbnails, que seriam miniaturas, né? Para darem uma ideia para o cliente de como aquela ilustração vai se parecer. Então, as primeiras ideias na Mar Studio que a gente faz, elas são internas. Então eu trouxe aqui, gente,
etapas bem toscas para vocês entenderem que o processo ele não começa com um desenho super bem acabado, super bonito. Cara, isso aqui é o que eu chamo de vômito de ideias, tá? É uma forma rápida e barata de eu testar ideias, testar composições e testar coisas bem toscas mesmo, sabe? De um jeito tosco. Então, como a gente não tinha uma ideia exata de como seria essa evolução ao longo da ilustração, porque como eu falei pra vocês, no comecinho a gente não tinha muita referência do que eles iam fazer nessa expansão, então eu fiz essas thumbnails bem simples, só pra gente iniciar o diálogo com o cliente, tá? Dependendo do cliente, você não manda desenhos bem toscos assim. Mas como a gente tem uma conversa muito saudável, digamos assim, com a Supercell, a gente já pode mandar isso aqui pra eles. O Mike mostra numa reunião, fala, ó, é mais ou menos isso. Não, se não for, o que vocês estavam querendo? Tipo, porque aqui, por exemplo, são duas ilustrações diferentes, né? Tem os personagens de costa pro palco e aqui tem os personagens de frente, já com um power-up, assim. E tanto que nessa aqui, eu achei que eles iam estar, tipo, felizes. Tipo assim, ah, que legal, tô aqui com um power-up, sabe? Tipo, eu não sabia exatamente o sentimento que a gente tinha que passar. Vocês vão ver isso mais pra frente. E nessa aqui, era a mesmíssima ilustração, só que com o efeito de esse raio, né? Aumentando o poder deles, mas meio que em cima da mesma ilustração. Então, isso aqui, quanto tempo eu gastei nessa etapa? Tipo, 1 hora. Isso aqui foi, tipo, muito rápido pra fazer, tá? Porque era só pra gente começar o diálogo pra saber o caminho que a gente tinha que ir. Por quê? Isso aqui foi muito importante para que eu pudesse fazer realmente as minhas thumbnails. Então, eu parei e eu fiz as minhas thumbnails de um jeito muito mais certeiro a partir do feedback que eles deram pra gente naquela etapa inicial. Então, como eu falei, era um desenho meio tosco, era um vômito de ideia. Aqui eu já pego as ideias e os feedbacks que eles deram pra gente e eu já testo um pouquinho mais e com um desenho já melhor, assim, sabe? Um desenho melhorado, mas também utilizando técnicas muito diversas para passar a mensagem de uma forma rápida, tá? Então aqui, por exemplo, eu até usei foto no fundo só para passar a ideia rápido que, tipo, fogos, entendeu? Eu não quero ficar fazendo os fogos bonitinho para eles entenderem, não. Às vezes eu pego uma foto, só coloco em cima e é isso. E bora, sabe? Para poder também fazer uma parada rápida, mas que passe a mensagem de forma eficiente. É isso que é mais importante nessa parte de thumbnail. É você ter uma eficiência de mensagem, para passar a sua mensagem, para contar a sua história da melhor forma. Porque a história, o briefing, é a coisa mais importante possível quando você está ilustrando, né? Você tem que passar uma mensagem. Então, para passar essa mensagem, a gente precisa de thumbnails bem eficientes. O que eu percebo, dando feedback para a galera aqui nas lives e no YouTube, enfim, é que a galera geralmente pula essa etapa de thumbnail, cara. Isso aqui é crucial de você fazer bem feito e passar mais tempo do que você tá imaginando, provavelmente, tá? Tanto que alguns feedbacks eu até falo, cara, dobra o tempo que você tá passando nessas thumbnails, porque você tá fazendo muito rápido. Isso aqui, às vezes, demora uma semana pra gente fazer. E são desenhos bem simples, bem rápidos. Porque, na verdade, o que a gente manda pro cliente é o que vocês estão vendo aqui. Mas para chegar nessas thumbnails, no nosso estúdio, a gente geralmente faz muito mais e vai filtrando. Pensa sempre que esse processo de ilustração é um funil, é um grande funil, que você começa com muitas ideias e você vai afunilando para chegar no resultado final ali, só o puro suco do milho verde, não, da ilustração mais da hora possível. Para você chegar naquele resultado, você precisa testar muito, você precisa errar muito antes de chegar no resultado da hora, tá? Então, essa aqui são as thumbnails que eu fiz. Essa aqui seria uma ideia de uma selfie no meio do show, com aquela lente distorcida de olho de peixe e tal, deles próximos da câmera, meio Beast Boys. Eu até não... Eu cheguei a pegar a referência do Beast Boys, mas eu não coloquei. Mas essas aqui eu acho que reproduziam melhor a ideia que eu tava querendo passar pro cliente para ele entender, né? Então, até isso aqui é interessante para vocês apresentarem as suas thumbnails. Você numera ou coloca A, B, C, D, título da sua ideia, da sua thumbnail e uma pequena descrição. Isso aqui ajuda demais o cliente a entender a sua ideia, cara. Pode parecer bobo, mas às vezes o seu cliente ele não tem
a capacidade de entender um desenho simples. De verdade que eu tô falando isso, tá? E isso não tô falando da Supercell, tô falando de todos os clientes possíveis. E aí também colocar algumas referências ao lado também ajuda muito a dar esse suporte visual para passar a sua ideia. Qual que é a ideia da thumbnail, entendeu? Dá o contexto, exatamente. Essa aqui era uma outra ideia que eu tive, meio que misturando um monte de coisa, de caixa de som. Era uma ideia meio maluca que eu tive lembrando da cena do Mad Max, né, desse filme maravilhoso, onde tinha uma caixa de som empilhada na outra e tal. Aí eu tive essa ideia de construir um palco de rock feito de caixas de som. Então, stage made of speakers, né? Foi o que eu tentei passar nessa imagem. E aí eu misturei com as luzes e tal. Eu coloquei a plateia tipo, em cima das caixas de som e tal. Essa aqui foi uma parada que eu fiquei bem feliz, assim, que eu acho que todas eu ficaria feliz de fazer. Essa tava divertida. A que eles escolheram também é bem, bem legal, sabe? Eu acho que ficou um resultado massa, mas eu tenho um carinho especial por todas essas. Mas essa aqui, pelo contexto, assim, de concept, era a minha favorita. Por que essa aqui, por exemplo, não foi escolhida? Porque ao longo das decisões do cliente, eles já tinham um palco que foi desenvolvido lá nos conceitos deles. Então, como a gente já... No finalzinho das thumbnails, a gente entrou em contato com os concepts do palco que seria utilizado na Cinematic, fez mais sentido escolher essa ilustração que dava uma valorizada no palco, que também foi pro jogo. Então, se vocês entrarem no jogo, vocês vão ver e participar do evento, vocês vão ver que tem o palco ali e tal, né? Mas enfim, aí essa aqui era a ilustração, a thumbnail daquela ilustração, que era mais padrão, assim, tipo, mostrava a plateia de costas e tal. Só que o grande twist dessa imagem é que, tipo, eles estão de costas, só que eles virariam mostrando o power-up deles, né? Tipo, agora eles estão bufadões, assim, e tal. Então essa aqui era o twist. E a graça dessa aqui foi que durante a temporada a loading screen foi trocada, né? Então era um show de rock, digamos assim, a load screen, e daí veio o Dark Elixir, que é uma coisa que provavelmente os players não estariam esperando, sabe? Então é bem legal nesse sentido. E essa aqui era meio uma viagem, assim, de tipo, aqueles shows bem mais megalomaníacos. Como eu não sabia que os personagens, os roqueiros, eles seriam vilões ou eles seriam mocinhos, digamos assim, né? Eles estariam colaborando. Então eu fiz uma versão em que os personagens estão atacando esses personagens roqueiros aqui do palco. Então eles estão curtindo aqui, eles meio que criam o power-up nos personagens que recebem esse efeito e eles, tipo, atacariam o palco, assim. Então geraria vetor muito legal de leitura para essa peça. Então era uma composição que eu acho que valeria mandar para o cliente. A gente sempre manda para o cliente thumbnails que a gente quer fazer, tá? Se tem uma thumbnail que a gente não tá muito feliz, que a gente, cara, acho que essa aqui não seria tão legal, a gente nem manda. Então fica aí uma dica para vocês quando vocês estiverem fazendo thumbnail. Se tem uma que você não quer, não manda, porque o cliente vai escolher aquela que você não quer fazer. É certeiro. Depois das thumbnails, a etapa que eu faço é a etapa de line. Eu faço uma pequena line, bem simples, só para melhorar um pouquinho o desenho dos personagens. Eu peguei aqui uma etapa de line que ela não tá finalizada porque tem coisas que eu prefiro fazer direto na pintura. E isso também é uma coisa diferente do meu processo anterior. Eu não tenho muito a pretensão de fazer uma line art ou uma linha de todos os elementos do cenário. Hoje, como eu já uso muito do 3D também para o meu processo de criação, ou eu já faço direto na pintura algumas coisas, eu prefiro não fazer muita linha de cenário. Eu faço só um esboço simples para eu entender a perspectiva, entender mais ou menos o que eu quero, e eu já vou direto para o 3D ou para a pintura. Dependendo da imagem, eu já consigo fazer isso. Dependendo da imagem, aí sim eu preciso desenvolver um pouquinho do cenário e tal. É que na Mar Studios eu acabo não fazendo muito essa etapa de cenário, que fica mais pro Alberto e pra Roberta, que são dois artistas excelentes de cenário. O Eric também faz bastante cenário, mas são artistas incríveis que já são muito mais capazes de fazer cenário, então eu geralmente fico com a parte de finalização de personagens. E nessa ilustração, como eu fiz 100% sozinho, então eu preferi, no meu caso, eu tive essa opção de, cara, eu não vou fazer linha de cenário, eu vou fazer direto na pintura por cima de tudo, tá? E aqui entra até aquilo que eu comentei de não saber direito a expressão dos
do personagem. Então isso aqui foi uma coisa que a gente mandou pro cliente e que cabia dentro dessa linha de teste, sabe? De tipo, cara, eu vou testar uma expressão que eles estão meio bravos assim, ou eles estão confiantes e meio felizes de estar recebendo esse power-up. Então, essa aqui é uma linha que eu faço que ela não é line art, tipo, aquela linha mais bonita que você vai ver, mas ela é uma linha super eficiente, assim, ela funciona pro que eu preciso. Eu, geralmente, quando vou fazer uma linha, eu tô preocupado com algumas coisas específicas, especialmente com as distâncias dos meus elementos, então, por exemplo, a distância do olho e tal, a tridimensionalidade, então, perspectiva, por exemplo, é uma coisa que dá muita tridimensionalidade, a posição dos personagens em relação à câmera é uma coisa que dá muita tridimensionalidade, a sobreposição de elementos, então isso tá na minha linha, porque é uma coisa que eu preciso prever também. O que não tá na minha linha é, tipo, qualidade de linha. Isso eu não me importo nem um pouco, assim, de verdade. Porque eu não vou usar a linha no acabamento final. Se o seu resultado precisar de uma linha na imagem final, aí, obviamente, você precisa desenvolver, né? Isso aqui é pro meu processo de pintura que não utiliza a linha como acabamento final, belezinha? Então, depois disso, o que eu faço é uma color composition. Esse aqui é um termo que o Mike desenvolveu aí, é uma etapa que foi aparecendo pra gente aos poucos no nosso dia a dia, de acordo com a nossa necessidade. Então, essa parte de color comp é uma composição de cor, digamos assim. Ela é diferente de um teste de cor que vocês provavelmente já estão acostumados a ver nos processos de ilustração. Eu não faço um teste de tipo, será que fica melhor rosa ou será que fica melhor verde? Não é esse tipo de teste aqui. Aqui é uma pré-visualização da imagem final. Então, essa imagem aqui, ela geralmente se parece muito, muito, muito com a imagem final. A gente até experimenta efeitos visuais. Então, blur, a gente já coloca aqui. Efeito de papelzinho voando, se vai ter na ilustração final, a gente já faz aqui. O raio, ele já vai estar na posição final do raio. A cor do efeito, ela vai tentar se aproximar do efeito final. Ó, pergunta do Stefano, quanto tempo, né? Eu sei que é uma pergunta que sempre vai aparecer. De novo, eu não sei exatamente com precisão, mas se a gente passar uma semana numa color comp muito bem feita, foi um bom tempo, foi um bom período. Uma semana é ótimo, por quê? Do jeito que a gente trabalha, tendo uma boa color composition, cara, isso aqui é ouro. Isso aqui adianta muito trabalho. E no nosso estúdio, especificamente, como a gente geralmente reparte as imagens em vários artistas, é legal também ter uma color composition, porque, por exemplo, eu posso pegar esse bárbaro para renderizar, enquanto outro artista está renderizando o cenário, entendeu? Então não é uma questão de saber se a cor verde ou rosa fica mais bonito. Não, é uma pré-visualização do render final, entendeu? Então eu pego aquilo e faço um polimento para chegar num resultado muito 3D, sabe? Tridimensional e bem polido e texturinha e tal. Então por isso que ele tem que ter esse aspecto muito próximo da pré-visualização da imagem final. Então, uma pergunta aqui, ó. A Color Comp vem antes ou depois do teste de cor? A gente não tem teste de cor. Isso aqui é o nosso teste. Essa aqui é a composição de cor que a gente tem, tá? É um preview do render. A gente não faz esse teste de tipo, o verde é bonito, ou a gente não tem isso, porque para esse cliente específico, a gente já tem uma confiança e uma liberdade muito ímpar. É muito específica. Se eu pudesse recomendar para vocês alguma coisa, era trabalhar um pouco mais no exercício de pinturas mais rápidas, entendeu? De não se preocupar muito com aquele render extremamente polido e tal. Por quê? O que é difícil de fazer numa ilustração é isso aqui. Isso aqui é a coisa mais difícil de fazer numa ilustração, tá? Eu posso garantir para vocês. A parte de render, qualquer pessoa com um pouco de estudo, assim, um pouquinho de tempo, ela já consegue renderizar muito bem. Mas ter essa visualização da cor final, o preview do render, é muito difícil. Então, quanto mais pinturas rápidas você fazer ao longo da sua carreira, dos seus estudos, mais fácil isso aqui fica. E até o render final também fica mais fácil, porque meio que para ter um render muito bem feito é uma questão de tempo só.
É você colocar as horas ali e renderizar. Mas, de novo, você entender luz, você entender composição de cor, teoria de cor, isso aqui que demanda mais estudos. Então, quanto mais imagens você fizer, é como se você tivesse mais ferramentas no seu cinto de habilidades aí, tá ligado? Mais habilidades você vai ter e mais em contato com coisas diferentes você vai ter. Então, vamos supor que você está fazendo exercício de pintura rápida. Em um dia, você consegue passar por uma cena de neve, uma cena de lava, uma cena de luzes artificiais, porque você faz várias pinturas rápidas ao longo de um dia. Se você pegar só para estudar sempre um render final e ficar só polindo uma ilustração, você vai passar meio que, sei lá, 2 meses em um tipo de iluminação só. É claro que também é importante você saber renderizar, não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô querendo só dizer que, em questão de equilíbrio de exercício, esse tipo de imagem para o trabalho que a gente faz, é sempre bom reiterar, é muito importante, impacta diretamente o resultado final da sua imagem. Ó, o Loli falou assim, ó, não importa o quanto você lambe uma imagem no render, se a base não for sólida, não fica convincente. Esse é o resumo do que eu acabei de falar. Perfeito, Loli. Perfeito. Então, até passar um pouquinho mais de tempo nessa etapa aqui para ter um color comp muito bom, para mim é excelente, tá? Então, percebe que eu tenho informações úteis dos meus materiais. Então, por exemplo, isso aqui é metal, então ele tá bem reflexivo. Eu sei que aqui vem uma luz de baixo azul, mas você percebe que o acabamento... Olha a mão dela. O acabamento não tem nada demais, assim. Eu não sou a melhor pessoa do mundo para fazer color comp. A melhor pessoa que eu conheço é o Mike, né? O Mike, ele faz color comps, cara, insanos, assim, incríveis. E o mais importante nesses color comps é você ter as informações de sombra, luz, oclusão e highlight. Você ter a cor exata dessas coisas que eu acabei de falar, que é a anatomia da luz, basicamente. Então, se eu pegar para renderizar esse bárbaro, eu sei exatamente qual é a cor da minha sombra, qual é a cor da minha luz, qual é a cor do meu highlight e qual, até aqui no caso, qual a cor da minha transição e a cor da minha occlusion, tá? E se eu tiver uma bouncing light invadindo a minha sombra, eu sei a cor daquilo também. Então, percebe que tá tudo bem ajustado? É uma questão de polimento para deixar isso aqui legal. O resto já tá meio que resolvido. Por isso que é tão importante essa etapa e eu tô até demorando um pouquinho mais, até porque essa etapa não tá contida no meu processo anterior. No meu processo anterior, o que eu falava era, um teste de cor é legal, você fazer aquele testezinho, cara. Hoje eu vejo que aquilo é meio desnecessário, assim, sabe? Eu acho que é muito mais interessante focar mais nessa etapa aqui de color composition, testar até material e ver os seus materiais nessa situação de luz e já ter uma pré-visualização disso, do que você testar se uma cor é bonita ou não. Porque, de novo, o impacto final, no render final, não tem tanta importância pro método anterior, porque chegava no resultado final, eu colocava tantos filtros que não tinha nada a ver com aquele teste inicial, assim, tipo, muda tanto ao longo do processo da pintura, mudava, né? E aqui, meio que eu já travo isso aqui para só renderizar, tá? Então, qual que é o meu processo de render? Eu tô vendo que vocês estão perguntando no chat bastante, e como você faz, você usa ele e tal, então vamos pro meu processo de pintura, tá? Com essa etapa aprovada pelo cliente, eu pego esse color, ele já tá com a linha certinha, então eu tenho a linha por cima disso aqui certinha, eu já tenho o color por baixo daquela linha que tá mais correta, apesar do acabamento tá tosco, e o render eu faço da seguinte forma, ó, deixa eu até mostrar isso aqui que é melhor. Geralmente, não é uma regra, mas geralmente eu começo pelo cenário, tá? Eu começo pelo cenário pelo seguinte motivo. Ele é a base da harmonia de tudo que acontece na minha ilustração. Geralmente o cenário, ele vai trazer a harmonia das minhas cores dos personagens. Então não adianta eu começar a renderizar um personagem se eu não tiver o contexto que ele vai estar inserido, tá? Então, a forma que eu faço é a seguinte. Eu pego o meu color, eu separo uma área que eu vou renderizar. Então, por exemplo, esse crânio de dragão e as asas, eu separo elas, tá? Eu não faço etapa de flat. Não faço. A minha etapa de flat é por cima disso aqui. Então, o que eu faço é o seguinte. Eu venho aqui em cima do meu color e eu faço a minha flat por cima do meu color. Eu faço, por exemplo, com a Lasso Tool uma seleção,
Ctrl Shift C para ele copiar todas as minhas layers, Ctrl Shift V para ele colar por cima de todas as minhas layers. E com isso, eu crio uma flat que é a minha seleção do color. E por que eu faço isso? Porque daqui eu já tenho todas as minhas informações que eu preciso para renderizar isso. Então, a partir disso, geralmente eu pego um brush de soft, eu travo a transparência dessa layer e eu venho meio que renderizando essa parte aqui, ó, e trabalhando nos meus cantos, nas minhas edges, entendeu? Geralmente eu começo com um pincel suave e depois eu vou trocando o pincel, colocando textura e outras coisas. Geralmente é isso aqui que eu vou fazendo. Eu entendo que tem gente que precisa de uma etapa de flat, de parar e pensar nas flats por trás das linhas. Eu não me preocupo. Se você se sentir mais confortável fazendo essa etapa de flat, faça. Por sinal, na área de membros, eu tenho um vídeo, uma parte do workshop de personagens que eu tenho com o César, é um workshop de 6 horas. Eu tenho uma etapa muito bem explicada só sobre flat color. Então, eu recomendo que vocês que são membros do YouTube deem uma olhadinha lá na etapa de flat, tá? Que eu explico exatamente o método que eu faço e vários outros métodos de flat que você pode utilizar da maneira mais profissional possível, tá? Tá lá na área de membros, é o workshop de personagens, de criação de personagem que eu fiz com o César. Então, é basicamente isso que eu faço. Eu só faço dessa forma porque eu me sinto confiante o suficiente para prosseguir dessa forma. Se você não se sente confiante para fazer dessa forma, não faça. Faça de uma forma que seja confortável para você, tá? Então, isso é importante para falar porque essa não é a primeira imagem que eu faço para esse cliente. Eu já faço... Cara, eu já fiz muitas imagens. Muitas imagens para Supercell e com esse método aqui. Então, para mim é muito mais fácil ir direto com um pincel e já pintando por cima do meu color, tá? Ou do color do Mike. Até quando eu tô fazendo o meu color, eu já tô meio que prevendo várias coisas que eu vou ter que fazer daqui pra frente, entendeu? Então é super natural quando você trabalha com a mesma pessoa durante muitos anos. Eu trabalho com o Mike já há 5 anos, né? A gente já entende bem como cada pessoa faz. E no meu caso, dependendo do trabalho, eu nem faço linha. Eu pego um color do Mike, entendo a intenção. Perfeito, Cledson. Eu pego, por exemplo, um color do Mike e eu faço a pintura de um personagem direto na mancha, sem linha. Mas isso é bem avançado. Eu vou mostrar como fazer isso na área de membros para vocês, em aulas mais avançadas. Mas eu geralmente já faço direto na pintura, eu não faço nem linha, tá? Nesse caso, eu cheguei a fazer linha porque eu sinto que o trabalho precisava. Mas, por exemplo... Para esses personagens aqui, eu cheguei a fazer direto na pintura. Eu não fiz uma linha muito bem definida dos personagens de costas. Até porque eu já tenho tanta referência e tanta bagagem que eu já consigo fazer mais direto, entendeu? Então, nesse caso aqui, eu faço a pintura de uma forma bem mais direta, ó, tá vendo? Eu já vou pintando direto. Para esse personagem aqui, eu não fiz linha, tá? E aí, aqui é uma coisa que eu queria mostrar para vocês, ó. Dependendo do projeto, eu faço alguns modelos em 3D. Essa coroa é uma coroa que já está rodando aí nos projetos da Mar há muitos anos, que é uma coroa que eu modelei no Blender. Então, também, só o mestre do marketing falando aqui, na área de membros, a gente acabou de encerrar um mini curso de Blender para artistas 2D que não tem saco de aprender todas as etapas de 3D. É a parte de 3D que importa para artistas 2D. Então é o Blender Sem Frescura, que é um mini curso que eu fiz, que está na área de membros. É R$19,90 lá, você tem acesso durante o mês a assistir todas as minhas aulinhas de Blender focado em artistas 2D, beleza? Mas ó, o jeito que eu faço essa coroa é um jeito que ela já vira meio que as minhas flats. E aí eu só seleciono essa região com a Magic Wand mesmo, ó. Eu venho aqui, seleciono essa cor e faço a minha pintura, tá? Baseado no meu color. Então, essa aqui é o resultado final. Percebe que tem resquícios, ó, até tem imperfeições que se vocês forem olhar a imagem original, elas ficaram, porque tá tão de perto que isso aqui de longe não dá nem pra ver. Mas tá vendo? Essas imperfeições de seleção, ó, são áreas que eu selecionei e acabei pintando bem rápido. Tá vendo, ó? Olha a falha de acabamento aqui. Isso aqui é muito legal para você utilizar. E eu também utilizei o 3D em outras partes da imagem. Então, por exemplo, nas luzes, tá vendo essas luzes aqui, ó? Elas são 3D. Então, vou até trazer aqui para vocês, ó, o que eu fiz. Eu modelei um objeto bem simples. Pra galera que fez o curso, isso aqui é a coisa mais simples do mundo, porque eu até mostro coisas muito mais complexas do que isso. Eu fiz um objeto e posei ela em vários ângulos para eu
aproveitar, dependendo do que eu fosse utilizar ali, ela de costas, vista de cima, vista de baixo, girando. Eu posei, fiz um render muito simples com uma iluminação com HDRI, para quem fez a aula vai saber do que eu tô falando, com HDRI, e só tirei um print, beleza, trouxe aqui pro Photoshop e posei. Ó, tá vendo que eu posei ela em vários ângulos? Se eu fosse pintar isso aqui manualmente, ia demorar uma eternidade, mano. Ia demorar muito. Então, esse 3D salvou a minha vida. É claro que é um detalhe, né? Mas é um detalhe que ele traz muita informação que, no final das contas, soma muito, assim, sabe? Soma muito. E também a gente geralmente usa o 3D para fazer a base de várias outras pinturas que não precisa de uma linha, digamos assim, para fazer a perspectiva. A gente meio que bloca toda a nossa cena ali no 3D e pinta por cima. Eu posso mostrar esse processo em algum momento para vocês mais para frente. Mas isso aqui, ó, é um PSD que eu abri para mostrar para vocês no meio da ilustração, saca? Então eu faço o cenário, eu faço os personagens aqui que estão no fundo primeiro, depois eu começo na plateia. Então eu separei essa imagem em duas. Como ela virou outra coisa naquele momento de virar outra loading screen, eu preferi fazer primeiro essa parte do fundo todo, aprovar com o cliente, para depois fazer essa parte de baixo 2 vezes. Então, essa aqui seria tipo a primeira versão, é metade da ilustração da primeira versão, tá? E isso aqui são poucos dias de trabalho, beleza? Essa parte aqui deve ter demorado 1 semana, essa parte de cima, e essa parte de baixo, acho que cada versão demorou mais 1 semana. Cada. Então, meio que eu tive que pintar mais de um personagem por dia. Foi bem loucura. Essas guitarras eu usei 3D também, tá? Ó, então, no zoom, ó, só pra vocês verem no zoom como é que ficou, eu acabo renderizando de uma forma simples, mas que ela gera um efeito 3D, assim, sabe? Que é uma coisa que eu gosto bastante de fazer nessas imagens do Clash. É bem simples, mas é efetivo pra ser visto de longe de um jeito simples, beleza? E aí, gente, colocar as horas, é o que eu falei. Com aquela color thumb bem feitinha, é meio que colocar as horas pra finalizar a imagem, né? Quando eu terminei, aí bastidores, tá? Histórias de bastidores, que é uma coisa que eu fiquei bem feliz, né? Então, quando eu terminei essa primeira etapa e a gente mandou pra aprovação, a gente tinha combinado com o cliente de fazer essa loading screen primeiro, né? Cara, uma coisa que foi muito, muito doido, assim, foi o Mike voltar e falar assim, cara, então, temos um problema. Nosso prazo já era muito curto, né? Temos um problema. Eles gostaram muito dessa parte de cima da imagem e, tipo, gostaram até do nível de detalhe, né? Para uma loading screen. Geralmente uma loading screen a gente não faz tantos detalhes porque ela vai ser vista numa tela de celular, né? Eles querem fazer uma key art com essa parte de cima. Você acha que rola? Você acha que rola fazer? Ah, cara, bora. Só que tem que ser no mesmo prazo. Então, eram 2 ilustrações num prazo muito curto. E aí, por que não fazer uma key art junto, né? Simbora, né? Simbora, vamos que vamos. A diferença mesmo dessa loading screen para essa key art, essa aqui é o teste de cor da key art. Para fazer esse teste de cor, eu já tinha terminado a outra versão, tá? Então, é uma mistura, é um Frankenstein total. Isso aqui é um teste de cor que eu fiz para eles aprovarem a composição e o novo personagem que eu ia pintar. Porque nessa aqui, eu pintei um outro bárbaro que estava sendo empoderado em cima do palco, né? Então, a plateia já estava toda finalizada, estava tudo certinho, a gente fez esse color. Então, eu pintei isso aqui bem rapidinho, como se fosse um color comp, só que usando como base, como toda a base, a imagem finalizada. Então, eu fiz isso aqui, a gente mandou para eles o desenho do raio, né, e tal, para eles aprovarem o logo do evento. Então, isso também foi aprovado. A composição tinha que combinar com o logo em cima, funcionando. E aí, montamos esse Frankenstein, mandamos para eles super curtiram, e aí o trabalho para fazer essa key art já estava feito, né? Porque como eu fiz esse Frankenstein, eu já fiz meio que uma montagem, né? Uma colagem de vários elementos, eu só tive que finalizar, ajustar alguma coisinha ou outra, pintar a parte da plateia por trás, coisas que tinham ficado meio toscos e tal. E aí eu fiz a versão final dessa imagem. Então, essa aqui é a versão final da key art, que foi utilizada em várias partes de promoção, comparando até com o color,
tá relativamente diferente, né? Tá faltando alguns elementos que a gente não sabia que tinha no concept, a iluminação mudou, a cor da magia mudou, mas isso não foi culpa minha. Eles foram mudando o jeito que a magia ia funcionar dentro do jogo, e aí a gente chegou num resultado diferente, que é uma magia um pouquinho mais escura, né? Que é mais pro violeta. E esse aqui é o resultado da primeira loading screen, e esse aqui é o resultado da segunda loading screen. Tá vendo que a cor mudou, né? Se você compara com com a Color Comp, a cor mudou. Mas o sentimento é relativamente o mesmo. Uma coisa que eu fiz também foi aumentar esse fogo nas costas dele, porque foi um teste que eu fiz. Enquanto eu tava pintando, eu fiz um testezinho. Cara, e se eu colocar assim? Aí eu coloquei o Mike. Cara, multiplica isso por 3, tá ligado? Coloca muito mais. Aí a gente colocou e ficou da hora, hein? Vamos mandar assim? Aí a gente mudou um pouquinho nessa questão, mas esse foi o processo de criação. Não mudou tanto, então se você cerra um pouco os olhos, você percebe que a essência ainda é a mesma, né? Então, ao longo da imagem, a gente mudou algumas coisinhas, mas a essência da Color Composition é a mesma. E tem algumas coisas que elas meio que são meio que irreais, assim, mas pra loading screen ela super funciona. Você percebe que tem personagem que tá meio flutuando aqui, né? Se os olhos mais atentos vão perceber que tem os personagens meio flutuando, mas, de novo, funciona para uma loading screen. Essa aqui é a versão oficial, tá? E essa aqui é a versão key art que eles usaram para a parte de marketing do jogo, para anunciar a expansão, né? Key art, geralmente, é uma imagem que meio que resume a expansão. Eles usaram essa imagem junto com outras várias imagens feitas por outros estúdios. A diferença dessa para uma Splash é que a Splash está tentando vender um produto específico. Então, por exemplo, Splash do LoL tenta vender uma skin de um personagem ou vender o personagem. Splash do Clash tenta vender uma torre ou vender um personagem novo, a ideia de um personagem. Key Art é uma imagem que ela vende a ideia da expansão. É algo um pouco maior, sacou? Então, essa é a diferença de Key Art para Splash Art. A gente pode conversar sobre isso num vídeo futuro aí. Tá bom? É isso. Esse foi o processo de criação dessa imagem. Marquinho resolve tudo. Sim, tem um pouco disso. Cara, esses arquivos eles estão bem pesados, tá? É a versão PNG final. Ela tem 9.000 por 6.000, se alguém tiver curiosidade. O PNG tem 100 megas. O meu PSD, que é o arquivo que eu utilizei com as layers separadinhas, tem 2 gigas de tamanho. Foi bem difícil de trabalhar nesses arquivos. Tanto que depois que eu finalizei o fundo dessa imagem, eu salvei um arquivo separado, fletei e pintei os personagens por cima, porque é impossível trabalhar com tantas layers assim. E depois a gente também vai para a área de membros, se aprofundar em cada uma dessas etapas, destrinchar todas essas etapas ao longo dos meses. Então, não sei em que momento que você está vendo esse vídeo, mas ele pode já estar na área de membros, uns vídeos bem mais aprofundados sobre cada uma dessas etapas. Essa aqui é só um panorama geral. Eu fiz como se fosse uma aula mesmo que a gente faz para a área de membros. Então, vocês presenciaram aqui um aulão gratuito da área de membros, mas que basicamente a gente vai se aprofundar agora em cada etapa da ilustração dentro da área de membros. Belezinha? Bem baratinho para vocês. Você já sabia que era para fazer sozinho? Sim. Essa aqui eu sabia, Muti. Porque essa imagem foi um presente, cara. Na verdade, foi um presente. De diversas vezes na Mar, a gente tem algumas reuniões específicas, sabe? De tipo, o que você quer fazer no estúdio? O que você tem mais vontade de fazer? E se a gente expressa essa vontade também, pode não acontecer imediatamente, mas isso também fica meio que registrado na cachola do Mike, assim, sabe? Tipo, eu falei isso, acho que ano passado. Que, pô, eu tenho muita vontade de fazer uma ilustração sozinho. Falei isso pra ele, né? Que é muito legal eu fazer uma ilustra junto com a galera. A gente consegue fazer ilustras grandiosas que eu nunca conseguiria fazer sozinho, mas eu queria me testar, eu queria me provar. E eu acho que me colocar à prova fazendo uma ilustração sozinho seria uma ótima forma de eu meio que me provar mesmo, assim, sabe? E até de ter, de certa forma, um pouquinho de volta a minha individualidade como artista, né? Porque quando você tá dentro de um estúdio, você perde muito dessa individualidade. E era uma fase que eu não tava conseguindo produzir muita ilustração pra mim. Então, eu fiz esse pedido já, tipo, ano passado pra ele. E quando chegou o momento que ele viu a oportunidade de eu fazer uma ilustração sozinho, que tinha a ver comigo, tipo, o Mike, na hora, ele me colocou pra fazer essa imagem, tipo, separou ali um momento pra eu poder
fazer essa imagem sozinho. Muito fofo, né? Muito fofo. Marco do rock. Então, eu nem vou em show. Mas é que eu gosto de rock, meu. O Marquinho adolescente ficou muito feliz de fazer essa imagem, porque o Marquinho adolescente era muito roqueiro, meu. Hoje em dia eu não sou muito mais do rock, mas da hora, né? Então é legal, cara, que... Por isso que eu falei que foi um presente, porque o Mike, ele lembrou de um negócio que eu falei há muito tempo atrás. No momento que surgiu a oportunidade, ele me deu esse presente. Eu fiquei muito feliz mesmo, porque foi um momento ali de praticamente uma introspecção, né? Tipo, eu fiquei sozinho, não tava trocando ideia o tempo todo com a galera. Eu tava mais mostrando pro pessoal do estúdio pra ver se eles tinham algum feedback. Eles não deram muitos feedbacks. Então meio que eu fui seguindo meio que na minha, assim, sabe? Fui fazendo sozinho e tal. O Mike ajudou muito. Ele foi meu diretor de arte, né? Então até muito importante de falar isso. Nunca é 100% sozinho quando a gente cria uma imagem, porque na maioria das vezes a gente tem um diretor de arte que vai orientar muito e vai ajudar bastante o nosso trabalho, e o papel do diretor é muito, muito importante. É fundamental para você chegar numa qualidade legal. É você ter uma pessoa com um olhar externo sobre o trabalho que você está fazendo, porque a gente acaba viciando o olhar mesmo, é super natural, né? Partindo de uma loading screen, que é algo pequeno, deu algum problema na hora de fazer uma key art em relação à resolução? Então, cara, a minha loading screen eu não fiz pequena. O tamanho dela é 9.000 por 6.000. Então foi relativamente fácil expandir essa imagem, tá? A key art tem 6.200 por 4.000. Então, na verdade, a key art é menor do que a loading screen. E é interessante porque eu consegui, por exemplo, reaproveitar essa própria parte que eu pintei aqui. Eu dupliquei, coloquei aqui do lado, fui pintando, aumentando a imagem para os lados e deixando ela bem grandiosa, né? Porque se você perceber, ela é bem, bem maior em questão de completude, né? Tipo, ela tá bem mais completa. O que eu falei que eu reutilizei uma coisa, cara, essa caixa de som e essa lança aqui e essa caixa de som é de uma outra imagem que a gente fez. Cara, é uma coisa que eu roubei do Alberto. O Alberto pintou essa caixa de som. Agradeço muito, Alberto. Então é isso. Mas por que você fez a loading screen tão grande? O Sexto Sentido já estava dizendo que ia precisar? Não, cara, é porque na Mar Studio a gente tem esse costume de ser maluco do tamanho mesmo. A gente sempre aumenta os arquivos, sempre aumenta pra gente ter mais espaço pra trabalhar, pra renderizar. E como cada um trabalha meio que separado, na maior parte das imagens, a gente acaba tendo muitos arquivos grandes e a gente meio que junta num Megazord, que a gente fala, sabe? A gente junta os arquivos separados no Megazord e a gente faz uma etapa que a gente chama de unificação. O que eu faço geralmente é essa parte de unificação e render de personagem. Digamos assim, a minha especialidade no estúdio seria isso, e direção de arte também. É o que eu faço no estúdio, basicamente. Tu aplicou algum color lookup no final? Não, nessa imagem final eu não apliquei efeito. Mas na Color Composition eu apliquei bastante efeito para chegar no resultado que eu queria. Então naquela etapa de Color Composition é onde eu testei e errei bastante efeitos, né? Aí eu usei Color Lookup, Curves, eu usei tudo que dava para usar eu usei. Uma coisa que eu não comentei, gente, é que para fazer essa parte de render, quando eu vou trabalhar no render dessa área, alguma coisa que eu faço é o seguinte, eu deixo uma layer por cima de tudo com o meu color original, tá? Então esse aqui é o meu color original por cima de tudo. Eu crio uma layer por trás de tudo com um blur. Então eu pego e gero um Gaussian Blur extremamente forte. Tá? Aí o que eu faço eu venho nessa parte, recorto o que eu vou utilizar como se fosse a minha flat, copio, Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+V, desabilito e eu trabalho assim, ó, em cima do blur. Porque dessa forma eu tenho todo o contexto de cor sem me perder nos detalhes, né? Porque se eu for pintar isso aqui, eu sei exatamente onde está a minha flat, né? Se eu for pintar dessa forma, aonde não está com blur, eu posso estar pintando e me perdendo nos detalhes que eu já fiz aqui da minha imagem que está de resquício do meu color, entendeu? Então por isso eu deixo um blur para eu saber exatamente a localização da minha flat e também para ter essa parte de harmonia das cores já dentro da minha pintura. Entendeu? Então uma coisa que eu esqueci de comentar, mas é super importante nessa etapa de color. Uma coisa que
que ajudou muito nessa imagem é que toda a parte do cenário ela é simétrica, né? Então isso ajudou muito. Então, esqueci de comentar isso também. Dá pra perceber, né? Mas ela, como é simétrica, muito mais fácil de fazer também, né? Em questão de brush, o que você costuma usar? Vai um brush pra tudo ou rola uma diversidade? Essa é uma das coisas que eu vou me aprofundar mais na área de membros. Mas, cara, essencialmente eu uso o meu pacote de brushes, tá? O pacote de brushes que você pode baixar de graça aí. É só escrever !brush no chat da Twitch que você tem o link aí, tá? Então, essencialmente os meus brushes mesmo, que eu criei. E esses pincéis aqui suaves e os pincéis redondos, cara. Geralmente é isso que eu uso. Muito pincel redondo. Eu uso muito pincel suave. Pra deixar as coisas bem tridimensionais, eu uso muito pincel suave. Muito, muito, muito mesmo, assim. Só que eu tenho 3 tipos de pincéis suaves. E esses eu vou mostrar com mais calma quando eu for mostrar o meu processo mais aprofundado na área de membros mesmo. Mas você pode ver também. Todo momento que eu pinto aqui na live, eu mostro esses brushes. Então você acha que a etapa de desenho é mais difícil que a pintura? Acho. Eu acho. Pra mim é, com certeza. Vai ter gente que vai falar, não, etapa de pintura é a pior coisa do mundo. Porque tem gente que desenha muito mais do que pinta. Isso é perfil, né? É perfil de artista e cada um tem as suas preferências. Eu prefiro muito mais pintar. Muito, muito mais. Apesar de que nas lives eu tenho curtido desenhar, né? Tá nascendo um desenhista aí no futuro, quem sabe? Quem sabe? Daqui uns 10 anos. Fechamos, galera. Acho que é isso, né? De perguntas. Fechamos? Aí 1 horinha de live. Esse vídeo vai ficar extremamente longo, mas como é um vídeo que eu tô prometendo pra vocês há muito tempo, então eu acho que valeu a pena, assim, fazer um vídeo mais parrudo, né? Pra vocês. Sempre, sei lá, se precisarem, vocês podem consultar no futuro.